Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente da JSL, Denis Ferres, presidente do Conselho de Administração da JSL e CFO da Simpar, e Guilherme Sampaio, CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões. Por favor, Sr. Fernando, pode prosseguir. Bom dia. Estamos dando início à divulgação dos resultados da JSL Logística. Quero agradecer a participação de todos vocês. Conforme é o de conhecimento de vocês, fizemos a abertura de capital da JSL Logística em setembro de 2020, quando ela então passa a ter a sua atividade exclusiva no segmento de logística, deixando de fazer o papel de holding. É a primeira divulgação de resultado que vamos apresentar um trimestre completo com ela, com a sua atividade exclusiva em logística. Estamos dando então início à apresentação dos nossos resultados do quarto trimestre de 2020 e do seu ano consolidado também. Antes de iniciarmos e falarmos dos principais destaques de 2020 e dos principais números da companhia, vamos começar pela página 2, onde falamos um pouco das nossas atividades e do que é a nossa logística. Somos uma companhia há mais de 19 anos, a maior empresa de companhia logística rodoviária do país. Uma história que se iniciou há 65 anos atrás, criando o maior e mais integrado portfólio de serviços logísticos para as principais indústrias brasileiras que abastecem com o seu produto o nosso Brasil e o mundo. Temos operações logísticas dedicadas que representam 39% da nossa receita. Temos operações de transporte de carga, que representa 45% da nossa receita, de armazenagem 3% e distribuição urbana 13%. Todos esses serviços são serviços que estão dentro da cadeia produtiva dos nossos clientes, seja no segmento de mineração, de papel e celulose, commodities que abastece o Brasil e o mundo, seja no transporte de carga na indústria automobilística, de alimento, higiene pessoal, em armazenagem ou na distribuição urbana ligando a indústria ao seu consumidor final. Serviços esses prestados aos nossos principais clientes. Para se ter uma ideia, os nossos 10 maiores clientes são clientes nossos há mais de 25 anos. Graças, modesta parte, à qualidade, à diversificação, ao atendimento e à tecnologia que nós temos, contribuindo com os nossos clientes na sua cadeia produtiva e na conquista dos seus clientes finais. Alguns com mais de 40, 50 anos. Isso é devido ao atendimento, à nossa diversificação, à tecnologia em sistemas que interligam o cliente conosco, mas também interligam o cliente com nós na JSL e com o cliente do nosso cliente, trazendo qualidade e grande integração. Isso é um pouco das nossas atividades na JSL que foram fundamental para atravessar um ano tão difícil e tão adverso como 2020, e chegar nos números que vamos apresentar para vocês então agora sobre o quarto trimestre de 2020. Passando agora para a página 3, nós falamos dos principais destaques de 2020. Fizemos uma reorganização societária
quando então a JSL deixa de fazer o papel de hold, passando a Simpar a fazer o papel de hold, controladora, e a JSL passa a ser uma empresa com foco exclusivo em logística. Em setembro, listamos e fizemos o IPO da JSL Logística, passando a ser JSL G3, onde tivemos a captação de 694 milhões de reais, 100% primária. Dando início, então, um marco na nossa história para o novo ciclo de crescimento e desenvolvimento de orgânico, por segmento, mas também inorgânico. Contamos com isso, seja a base, uma das principais bases de sustentação da transformação que pretendemos fazer. Dentro desse nosso planejamento, na sequência, fizemos aquisições da Fadel, da Transmoreno e demos início a esse processo de transformação. Um dos grandes destaques, que acho que no ano de 2020, foi a resiliência do nosso negócio. Devido ao nosso perfil operacional, diversificação de cliente e fundamentalmente na nossa gente, o ano de 2020, de muita tristeza por tudo que aconteceu e de grande adversidade, foi fundamental para mostrar a resiliência do resultado da JSL devido ao seu modelo operacional. E usamos toda a nossa base operacional para que também contribuísse com as pessoas mais carentes, fazendo logística de alimentos, de produtos de higiene e pessoa, fazendo doações e contribuindo com a nossa infraestrutura para amenizar o sofrimento dos mais necessitados. Muito obrigado a toda a nossa equipe, que foi fundamental nesse movimento. Passando então para a página 4, nós falamos dos principais destaques financeiros. Tivemos no quarto trimestre de 2020 uma receita líquida de 818 milhões de reais, sendo com EBITDA de 121 milhões de reais, com lucro líquido de 36 milhões e 800 mil reais no quarto trimestre de 2020. Se olharmos o ano de 2020 inteiro, a receita líquida combinada foi de 3,3 bi. Combinado, lembrando que é com Fadel e Transmoreno. Tivemos um EBITDA combinado de 541 milhões de reais no ano de 2020 e um lucro líquido da logística de 147 milhões também combinado. Agora então, antes de passar para a página 5, embora uma foto ilustrativa, a nossa central de operações, onde monitoramos parte das nossas operações, não posso deixar de falar o que tem de grande importância para nós e fundamento, que são os nossos valores, que faz parte dessa foto, onde nós temos aqui cliente, gente, trabalho e simplicidade e lucro, que é extremamente fundamental no nosso negócio. São alguns dos nossos 5 principais pilares dos nossos valores, que são fundamental, que tem nos dado a oportunidade para viver um momento como esse, não só em números, mas como em construção de um modelo de negócio completamente diferenciado. Agora então passo para a página 5, onde o Guilherme, nosso CFO, vai detalhar mais e melhor os principais resultados da companhia do quarto trimestre de 2020 e um pouco sobre 2020 como ano fechado. Por favor, Guilherme. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Agora vamos apresentar os detalhes do resultado do quarto trimestre do ano completo 2020 da JSL. Antes de entrar nos números, é importante mencionar que nós consolidamos a Transmoreno em 30 de outubro e a Fadel a partir de 17 de novembro. Então, os números apresentados no ano consideram a consolidação desses números a partir dessas datas. Como o Fernando falou, chegamos em 2020 com 2,8 bilhões de faturamento, sendo que 2,6 referente à prestação de serviços e 171 referente à venda de ativos. Se combinarmos os números de 2020 de Fadel e de Transmoreno, lembrando que esses números não estão auditados de forma combinada, chegaríamos a um faturamento de 3,3 bilhões, sendo que 3,1 bi de prestação de serviço e 183 de vendas de ativos. Falando do quarto trimestre, fechamos o ano de 2020 com 818 milhões de receita líquida, sendo 789 de receita sobre serviços e 29 sobre venda de ativos. Se combinássemos as companhias, como já mencionei, não auditadas, chegaríamos a uma receita líquida de 903, sendo 873 de receita líquida de serviços e 30 milhões de receita de vendas de ativos no trimestre. Antes de ir para o lucro operacional, só queria destacar que os nossos números incluem o IFRS 16. Olhando para o quarto TRI, fechamos o trimestre com 56 milhões contra 63 no mesmo período do ano anterior. Quando falamos de margem,
fechamos o trimestre com 7,1 de margem EBIT contra 8,6 do mesmo período do ano anterior. Falando do ano, fechamos o ano com 195 milhões de lucro operacional e uma margem de 7,4 contra uma margem de 9,7 em 2019. Falando do EBITDA, fechamos o trimestre com 121 milhões contra 118 do trimestre anterior e uma margem EBITDA de 15,3. No ano, fechamos com 432 milhões de EBITDA e uma margem de 16,2. Indo para o lucro líquido logística, fechamos o trimestre com 37 milhões de reais e uma margem líquida de 4,5% contra 25 milhões e uma margem de 3,5% no terceiro trimestre de 2020. No ano, fechamos com 85 milhões de reais e uma margem líquida de 3%. Aqui é importante ressaltar que apresentamos o lucro líquido logística, do segmento logística, que não inclui a despesa com a dívida que a gente considerou como holding, como parte desse processo transitório em 2020, que os senhores acompanharam nos últimos calls. Mantivemos a divulgação dessa forma no quarto trimestre para que os senhores tenham base de comparação em relação ao ano passado, mas passaremos a divulgar somente o número consolidado, sem a segmentação, a partir do primeiro TRI de 21. Um outro ponto que eu gostaria de destacar para os senhores é que em 2020 tivemos algumas despesas que nós consideramos que não são parte do negócio da companhia de forma recorrente. Inclusive, colocamos no release de resultados uma tabela com a reconciliação desses valores para que os senhores possam julgar. Aqui podemos incluir as despesas com a reorganização, com os M&As e com as doações realizadas por causa do Covid-19. Se excluirmos esses ajustes do lucro líquido do ano, chegaríamos a um número de 97,4 milhões e uma margem líquida de 3,5%. Uma outra informação que achamos importante os senhores conhecerem seriam os números caso a Fadel e a Transmoreno estivessem combinados desde o início dos períodos. Chegaríamos a um EBITDA de 542 milhões do ano de 2020 e um lucro líquido de 147 milhões no ano e 43 milhões no quarto trimestre de 2020. Se fizermos os ajustes que eu mencionei antes, o lucro do quarto trimestre de 2020 seria de 49 milhões e no ano 159,4 milhões. Indo para a página 6, quebramos os resultados da companhia entre os segmentos Asset Light e Asset Heavy, leve em ativos e intensivo em ativos. No Asset Light, a receita líquida do quarto TRI foi de 510 milhões contra uma receita líquida no mesmo período de 19 de 482, e em 2020 fechamos o ano com 1,8 bilhão de receita líquida. Indo para o lucro operacional, fechamos o quarto TRI com 40 milhões contra 35 milhões no mesmo período do ano anterior e o ano com 89 milhões de lucro operacional e uma margem de 5,1%. Passando para o EBITDA, fechamos o trimestre com 82 milhões e uma margem de 16,4% contra 73 milhões no mesmo período de 19 e uma margem de 15,4%, que mostra já a retomada do segmento do Asset Light que temos visto trimestre a trimestre. No ano, fechamos com 242 milhões e uma margem EBITDA de 14% no segmento do Asset Light. Indo para o Asset Heavy, fechamos o trimestre com 309 milhões contra 300 milhões no quarto TRI de 19 e fechamos o ano com 1 bilhão e 38 milhões de reais. Indo para o lucro operacional, fechamos o ano com 16 milhões de reais no trimestre, uma margem de 5,6%, e 107 milhões, uma margem de 11,5% no ano. O EBITDA fechou com 39 milhões no quarto trimestre, uma margem de 13,5%, e um ano com 190 milhões, uma margem de 20,5%. Aqui é importante mencionar um ponto específico em relação ao quarto trimestre de 19, que elevou o lucro operacional e a margem EBITDA, que o setor sucroalcooleiro estendeu a sua produção até dezembro, o que não é normal. Então, quando comparamos o quarto TRI de 19 e o quarto TRI de 20, temos essa discrepância, principalmente na margem do lucro operacional e na margem EBITDA. Reforçando, a margem EBITDA do ano, fechamos em 20,5%. Indo para a página 7, vou falar um pouco sobre o CAPEX. O CAPEX líquido no quarto trimestre de 2020 fechou com 28 milhões, contra 50 milhões no mesmo período do ano anterior, e o CAPEX do ano em 154 milhões contra 198 milhões de 2019.
Isso mostra a capacidade de crescimento da companhia com baixo investimento em CAPEX, principalmente se utilizando do nosso modelo Asset Light. Indo para o slide 8, onde a gente fala um pouco mais também sobre a estrutura de capital, a gente finalizou o ano com 638 milhões em caixa, que me permite a amortização das dívidas até 2023, uma dívida bruta de 2,2 bilhões e uma dívida líquida de 1,6 bilhão, gerando um indicador de 3 vezes dívida líquida EBITDA e 2,3 vezes dívida líquida EBITDA adicionado quando a gente soma os custos de vendas de ativos. O prazo médio da dívida líquida de 4 anos e o custo da dívida líquida já líquido de impostos, ele sai de 3,9 em dezembro de 19 para 3,4 agora em dezembro de 20. Com isso, passo a palavra ao Fernando, que vai falar um pouco mais sobre o nosso momento em 2021. Fernando. Obrigado, Guilherme. Agora então na página 9, vamos falar um pouco do nosso início de 2021. Não tem como começar a falar um pouco para vocês do que pretendemos executar o ano de 2021, um pouco do que já fizemos, sem falar de um dos principais pilares da nossa execução, que é a nossa gente, o comprometimento e o trabalho deles para a execução do nosso planejamento estratégico. Só para se ter uma ideia, dos nossos 114 gerentes da nossa companhia, temos alguns que estão entrando hoje, mas temos outros que têm até 37 anos de companhia. São 10 anos na média dos 114 gerentes de vida na nossa companhia. Isso é fundamental para o nosso trabalho, para a nossa aliança e para a execução das operações que são nos confiadas por nossos clientes. Agora então, falando um pouco para vocês do nosso momento, fizemos já no início de 2021 a aquisição da TPC e da Rodomeu, a qual estamos aguardando a aprovação do CAD. Se somado a Fadel e a Transmoreno, que foi feita a aquisição em 2020, temos 1 bilhão e 100 milhões de novas receitas líquidas estimadas para se somar à nossa receita de 2020. Em linha com o nosso planejamento estratégico, conforme já falado para vocês. Estamos dando início à captura de sinergias operacionais e comerciais da Fadel e Transmoreno, e tão logo quando o CAD aprove a TPC e a Rodomeu, também faremos a mesma coisa. Lembrando que, modesta parte, temos experiência em aquisições e de buscar da melhor forma as sinergias, como já aconteceu no passado dentro da nossa companhia de logística. Estamos dando início à captura da melhora da estrutura de capital, com o pré-pagamento de 911 milhões do endividamento da companhia. Ou seja, são dois movimentos fundamentais. Além da diminuição do endividamento, fizemos um pré-pagamento de dívidas mais caras do nosso endividamento. Acreditamos muito na retomada do volume e de novos negócios no segmento do Asset Light, que é mais receita, melhoria das margens com menos CAPEX. Acreditamos também nos nossos aumentos de margens devido ao volume e às sinergias das empresas adquiridas. Temos trabalhado bastante no nosso aplicativo e na nossa conta digital, aumentando assim a nossa aliança comercial com os motoristas terceiros e agregados, o que nos possibilita a crescer ainda mais no Asset Light. Uma das nossas ações de sustentabilidade extremamente importante será a divulgação do relatório integrado da JSL Logística. Dentro do nosso planejamento estratégico, estamos trabalhando também nas aquisições, não só aquelas que já realizamos, como avaliando o potencial-alvo, como algumas conversas adiantadas. Enfim, nós, como temos dito aos senhores, acreditamos bastante na transformação dos nossos números, não só da receita, quanto de margem, devido à escala e o potencial de crescimento do nosso segmento de forma orgânica, mas também inorgânico. Lembrando sempre que nós temos uma responsabilidade muito grande, buscando sempre o melhor retorno, segmentos fundamentais que nós temos escala ou que desejamos entrar, como aconteceu agora na Rodomeu, que foi no gás, na TPC, armazenagem, cliente importante, mas também na área da saúde, e desta forma buscando gente e processos que contribua para o nosso desenvolvimento, para a melhoria dos nossos resultados e a transformação de tamanho, ganhando escala e com isso oferecendo melhor serviço aos nossos clientes e retorno aos nossos acionistas. Vamos agora então abrir para perguntas para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Estamos aqui à disposição de todos vocês. Eu, o Denis, que foi CFO da JSL Logística
até o ano passado e assumiu a presidência do Conselho da JSL Logística, e o Guilherme, o nosso CFO da JSL Logística. Mais uma vez, queremos agradecer a participação de todos vocês e estamos à disposição. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla *2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Recchia, da BTG Pactual. Fernanda, sua linha está aberta, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Fernando, Guilherme, Denis, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira com relação ao pipeline de M&A. Enfim, a gente tem visto a JSL Logística bastante ativa em M&A, e vocês já comentaram aí no call que vocês estão com alguns novos targets aí no pipeline. Eu queria entender o que é setor de foco de M&A. Você tem algum setor específico que vocês estão buscando focar mais? A gente vê alguns movimentos recentes de vocês para aumentar a exposição para e-commerce, via a aquisição aí da Fadel e da TPC. Queria entender se a ideia é vocês continuarem ganhando exposição a esse segmento, e também se tem mais algum que vocês estão com foco grande. E a segunda pergunta é com relação a gente tem visto aí o aumento dos casos do número de Covid no Brasil, né? E aí a gente viu já a Anfávia reportando dados de produção com uma queda mês contra mês. Queria entender se nos meses de janeiro e fevereiro vocês já sentiram algum impacto desse aumento de Covid. Obrigada. Fernanda, bom dia. É Fernando. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar nos ouvindo. A segunda pergunta, eu acho que eu entendi, mas teve um probleminha aqui no fundo, mas eu acho que eu entendi, nós vamos nela. Quando a gente fala de M&A, realmente, Fernando, nós temos buscado fazer aquisições e temos várias outras sendo avaliadas, sempre muito, não é para focar em determinado segmento específico. Primeiro, tem que ser empresa de qualidade. Segundo, tem que ser uma companhia que a gente entenda que tem valor e cultura parecido, que tem uma gestão, que tem um processo. Quer dizer, com todo o respeito, a gente não quer nem comprar porcaria e nem comprar modismo. Tem coisa que tem setor que o pessoal acha que vai comprar, que vai isso, vai aquilo. A gente acredita muito na gestão, nos processos, nas pessoas que executam e na história. E buscamos segmento de alta resiliência e que você esteja dentro da operação produtiva do cliente. Então, por exemplo, o caso da Fadel, como você falou, quer dizer, ela tem uma participação enorme no alimento, que através da bebida, quer dizer, na distribuição urbana, que é um negócio que pode mudar, pode ajustar, mas nunca vai acabar, né? Porque isso existe, está dentro do dia a dia das pessoas. Quando você vê aí, você tem uma tecnologia, porque é uma empresa que tem mais de 20 anos, quer dizer, que trabalha com um cliente extremamente exigente, mais justo. Então, ela acaba sendo, quer dizer, um formador de gente e de gestão de uma forma extremamente competitiva. Isso, para a gente, é um negócio que traz alto valor agregado. Quando você vai para a TPC, ela é uma companhia que tem alguns clientes como Natura, tem clientes como a Claro, quer dizer, que ela opera dentro do centro de distribuição, ela armazena, sequencia, opera sistema, embala, né, e não fazia o transporte para despachar. Então, o que ela traz para a gente? Quer dizer, independente, não é o e-commerce, independente se é e-commerce, se é distribuição urbana, se é de ponta a ponta, ela está dentro da cadeia produtiva. Então, a resiliência da receita é muito importante, mas ela trouxe um outro negócio para a gente. Ela tem um pedaço da receita importante na área da saúde, que é uma área que a gente tinha pouca participação. Então, ela armazena, também sequencia, separa, entrega direto nas unidades de saúde, nos hospitais, e chega a levar o remédio a mais de 100 mil pessoas por mês. Então, isso é complementar ao nosso negócio, e são coisas que têm continuidade. Mas tem um pedaço do e-commerce nisso, tem um pedaço do e-commerce também, mas o e-commerce é um pedaço. Eu acho que essa diversificação e esse posicionamento nosso, modesta parte, além de ele ser único, provou na resiliência do ano passado, 2020, mesmo com tudo que aconteceu com o Covid. Um exemplo da Rodomeu para finalizar, falando que eu acho que é importante, porque eu acho que isso é uma das coisas de grande valor da nossa companhia de diversificação. A Rodomeu nós adquirimos, entramos com isso no transporte de gases, o que nós não estávamos, mas nós temos também mais escala no setor de máquinas de construção civil, de logística, e no setor de máquina agrícola. Então você veja bem, isso nós já tínhamos mais escala, e no de gás que a gente não estava foi a nossa entrada no de gás.
e uma companhia que, embora pequena, extremamente complementar, que coloca a gente no novo setor. Então é isso que a gente tem feito, visto o segmento, companhia e a resiliência da receita e como você está dentro da cadeia produtiva das principais indústrias e necessidades do brasileiro. É isso que a gente tem feito, é isso que nós acreditamos. Dentro disso, sem criar nenhuma expectativa, Fernanda, mas se fala de M&A. Hoje nós temos uma célula de M&A que é bastante ativa, tem sido algo, quando você faz uma, puxa a outra que puxa a outra que fala para outra, a família que tem alguma coisa também quer resolver, também te procura. O que eu posso te falar? Sem criar expectativa, a gente acredita que esse ano, esse 1,1 bilhão que você viu de novas receitas que vão vir através da aquisição, pode e deve ser repetido ao longo desse ano a aquisição que traga mais anos disso, ou seja, está dentro do nosso planejamento estratégico, até acima do que a gente pensava, os focos e as oportunidades que têm dado após o IPO da JSL ter viabilizado esse tipo de movimento. É isso que nós estamos fazendo, é isso que a gente está vivendo. Eu acho que você perguntou, se eu não me engano, aí, indo para a segunda pergunta, quanto impactou a gente em janeiro e fevereiro, se já está melhorando alguma coisa desse tipo do Covid. É isso, Fernando? Se você puder só repetir, eu te agradeço. Isso, perfeito. Na verdade, você está piorando, né? Dado o aumento dos casos de Covid, vocês estão sentindo algum impacto, principalmente dada a piora aí do setor automotivo, que a gente já viu nos lados da Anfávia. Eu acho, Fernando, que a gente tem sentido não é nem tanta piora por causa do Covid ainda. A gente até acha que pode piorar. Mas a gente sente, de uma forma geral, os clientes comentando um pouco de queda na venda em janeiro e fevereiro. Eu não sei se é por causa que as pessoas voltaram mais os filhos para a escola, então estão consumindo menos, estão viajando menos. Eu não sei falar o que é o auxílio, quer dizer, mas a gente nota que tem menos um pouco. A questão do impacto do Covid, se vier, eu acredito que possa vir agora, que a gente começa a sentir, mas ainda não sentimos isso em janeiro e fevereiro. O que eu acho que é importante salientar, volto a repetir, você vê o ano passado, quer dizer, nós não tivemos um segundo trimestre do ano passado muito ruim, né, mas graças à diversificação da nossa receita, a queda como um todo foi muito pouca da receita se você ver perto do que aconteceu em outros setores. E agora a mesma coisa, a gente tem aí commodities, tanto o papel, celulose, mineração, quem está dentro da cadeia produtiva, também tem sorvete, e que são em segmentos de indústria que eu nunca vi parar. Então a gente pode ter alguma coisa nesse sentido e temos vários novos contratos que também estamos fazendo. Você tem um crescimento de empresas, por exemplo, a Fadel que foi adquirida, um crescimento da sua receita. Então, eu diria para você o seguinte, sem criar euforia, mas independente do cenário, a gente fica triste com tudo que está acontecendo, mas a nossa companhia vai se desenvolver esse ano e fazer entregas que eu acredito que vai surpreender os resultados, independente do que esteja aí acontecendo no Covid. É triste, mas nós pretendemos, estamos preparados para fazer o desvio, continuar segurando nosso caminho, entregando os números diferenciados. Perfeito, muito obrigada pela resposta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Kogaki, da Eleven. Alexandre, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Minha pergunta é mais em relação ao resultado do quarto trimestre, teve uma variação relevante ali na parte de despesas operacionais entre os segmentos, no Asset Heavy e Asset Light. Um crescimento grande em um segmento, uma queda grande no outro. Queria saber se teve algum tipo de reclassificação ou se não, qual teria sido o motivo para essas variações. E aí também se puder comentar um pouco em relação à margem EBITDA consolidada, né, no quarto trimestre, teve uma queda no comparativo anual. O que a gente pode esperar para 2021? E a segunda pergunta, um pouco olhando também em relação à margem EBITDA da Transmoreno, teve uma queda de 10 pontos percentuais ano contra ano. Eu queria entender se isso foi por conta de não ter reduzido a operação por conta da Covid, né, esperando a retomada, e com a expectativa de retomada aí para frente, se a margem deve voltar ao patamar anterior. Obrigado. Olá, Alexandre, Guilherme falando, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Primeira pergunta, em relação a Asset Light e Asset Heavy, aí a gente tem dois pontos que a gente pode destacar. Primeiro, no Asset Light, a gente viu uma retomada do volume aí trimestre a trimestre. Então, basicamente, os resultados são reflexo disso. E no Asset Heavy, a gente teve um evento pontual, principalmente em 19, aí quando você compara 19 com 20, que foi
foi a entre-safra do setor sucroalcooleiro, ele terminou um pouco mais tarde, em 2019. Então, o que é normal acontecer por volta de meados de outubro, o ano passado aconteceu em dezembro. Então, trouxe um volume de receita para a gente, de resultados, um pouco maior. O que a gente fala bastante aqui é que, principalmente os dois segmentos, a quebra pelos dois segmentos, a gente precisa olhar isso de forma anual, né? Porque elas têm essas sazonalidades dela, trimestre a trimestre, mas a gente sempre indica olhar os indicadores anuais, porque aí você vê um volume, né, um indicador mais normalizado. Tá? Em relação ao Transmoreno, ele teve uma redução grande aí do volume de veículos transportados, tá? Que é o carro-chefe da operação, mas a Transmoreno também tem uma operação dentro das montadoras, fazendo logística interna e outros serviços menores. E isso faz com que a companhia ela tenha um custo fixo que não necessariamente eu consigo reduzir na mesma proporção a quantidade de volume que a gente perdeu esse volume por causa da crise que aconteceu no setor automotivo. Tá? Mas nada diferente disso. E só completando, Fernando, Alexandre, isso que aconteceu, conforme o Guilherme disse, de avaliar sempre o ano, porque quando você tem um quarto trimestre mais forte e você tem uma receita no agronegócio, como aconteceu em 2019, e aconteceu em 20 e acabar antes da entre-safra, mas quando você vai até dezembro, também o cara volta a colher mais tarde. Então você acaba prejudicando muitas vezes o primeiro ou o segundo trimestre. E quando ele acaba mais cedo no ano, ele volta a colher mais cedo. Então isso acaba compensando um trimestre do outro. Então o que aconteceu em 2020 pode ser que compense agora no começo do ano. Está vinculado realmente à safra. Isso tem essa sazonalidade, mas você olhando o ano é a tendência do que aconteceu e não do trimestre, ok? Ok. Se eu puder só fazer um follow-up, então mudando um pouquinho na pergunta, se eu comparar a margem EBITDA consolidada 2019, que era 17,5, 2020, 16,2, né? Teve o impacto da Covid. Olhando as tendências para 2021, né, de recuperação de volume, ganho de energia, queria que vocês pontuassem assim, quais são os pontos que poderiam alavancar, aumentar essa margem e se a gente dá para esperar que retorne ao patamar de 2019 ou alguma outra referência. Obrigado. Vamos lá. A gente não dá guide, então a gente não é isso. Agora, eu queria para você o seguinte, com tudo que está acontecendo, seria uma irresponsabilidade a gente dizer que não sabe os efeitos que vem de Covid daqui para frente esse ano na indústria de uma forma geral. O que eu posso assegurar é o seguinte, Alexandre, a gente sente que os nossos clientes e nós, e a nossa equipe, está muito mais preparada para tomar o cuidado com a saúde e nossas intervenções para não ter interrupções como teve no ano passado no segundo trimestre. Então, o que eu diria para você é o seguinte, eu acho que você pode ver, acho que nós temos todos os testes possíveis e imaginários no ano de 2020. Eu acho que de 2021 para frente, ele se repete ou volta a se dentro da normalidade quando você fala de margem. É isso que a gente espera. E lembrando sempre a expectativa, volto a repetir, mas nós temos aqui muita sinergia para ser tirada das aquisições, tem outros ganhos e em escala, quer dizer, a gente tem novos contratos fechados. Então, eu acho que você só pode ver disso para melhor, tem que ter expectativa, tem que pontuar quantos por cento mas esse é o nosso entendimento e a nossa modesta parte de tranquilidade e estamos preparados para buscar e trabalhar duro para fazer essas entregas. Perfeito. Obrigado. Bom dia. Então, só complementando o seguinte, a combinação que foi destacada pelo Guilherme já coloca o patamar de margem em níveis similar. Fora tudo que o Fernando já falou, que pode vir de melhor e, obviamente, também uma consideração que a gente não sabe com o desenrolar do Covid. Mas se olhar lá o combinado, ela também já está lá por volta de seus 17%, em linha com o que você tinha em 19, só a combinação dessas aquisições já concluídas. E lembrando que o combinado, ele só está de novembro para frente. Algumas coisas, por exemplo, como a Fadel, que teve um resultado excelente, está aí no consolidado, só está de outro mês para frente, de um mês só, tá certo? Certinho, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Iremos agora ler e responder as perguntas feitas pelo webcast. Aqui é Denis, eu vou aproveitar para ciceronear aqui as perguntas do webcast. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é o seguinte. Poderia comentar a paralisação das fábricas automotivas por falta de peças? Quanto do negócio pode ser afetado? Vamos lá. Nós tivemos aí, no segundo trimestre do ano passado, a paralisação de algumas fábricas da indústria automobilística. Nós não temos expectativa nenhuma de paralisação de fábrica hoje. Pode acontecer? Pode. Volto a dizer, seria uma legitimidade nossa dizer que isso não possa acontecer. Mas hoje a nossa receita, eu acho que ela é menos de 12% da indústria automobilística, tá certo? Ela é menos de 12%, sem contar algumas aquisições feitas que serão somadas no nosso negócio ao ano de 2021. Se você considerar que é menos de 12%, eu acho que a paralisação ela é pouco provável, pode ter algumas interrupções por falta de produção de algum tipo de peça. Se você considerar que pode ter um acontecimento de paralisação de 20%, de diminuição da produção em 20%, e isso acontecer durante 2 ou 3 meses, você veja bem, 20% sobre 12 dá 2,5%. Se isso acontecer durante um terço do ano, você está falando em uma queda de menos de 0,7, 0,8, nunca mais que 1% da nossa receita por causa da queda de volume. É isso. Esse é o diferencial da nossa diversificação. Então, volto a repetir, não sei que aconteça um caos numa indústria como um todo, não existirá impacto com pequenas interrupções ou paralisações de algum segmento devido à diversificação do nosso negócio. E nós não estamos vendo uma paralisação generalizada igual aconteceu no segundo trimestre e ter 60 dias parado. Não tem isso, não tem perspectiva. E a indústria automobilística, de uma forma geral, está trabalhando duro, tá certo? Não. Para que isso não aconteça de maneira preventiva, trazendo mais peça, fazendo estoque, etc., e mudando o seu mix de fabricação conforme falta algum tipo de peça. Aproveitando aí tudo que o Fernando disse, só para a gente lembrar que as fábricas, dentro do resultado do quarto trimestre, não estão operando a plena capacidade. Elas não estão no nível que estavam quando ocorreu o Covid pela primeira vez, fora todos os aspectos. É justamente um setor ainda que teria muito mais a entregar, dado o nível de operação que se vê hoje em dia, tá bom? Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Bom, a segunda pergunta que a gente tem aqui da internet é o seguinte. A pergunta é explicar o aumento das despesas operacionais e a segunda, na mesma pergunta, era a queda do EBIT do Asset Heavy, que o Guilherme já respondeu aqui numa das perguntas anteriores. Então, fica só, Guilherme, explicar o aumento das despesas operacionais. Renato, tudo bem? Seguinte, em termos de despesas operacionais, aqui a gente pode dizer que é basicamente o resultado da consolidação de Fadel e de Transmoreno, tá? Então, no trimestre a gente teve lá 45 dias de Fadel e 60 dias de Transmoreno. Então, eu diria que no nominal ali, a diferença é basicamente a consolidação. Muito bem. A outra pergunta aqui que a gente tem, na verdade, acho que a pergunta final que está vindo para o webcast até agora, é do Cláudio, que diz o seguinte: qual é a expectativa da conclusão das aquisições da TPC e da Rodomeu? Quando finaliza? Né? Lembrando que não há nada dentro do consolidado que diga respeito a essas empresas. Fernando. Vamos lá. Só para reforçar, veja bem, Cláudio, bom dia. O que eu quero falar é o seguinte: a gente não sabe que isso depende do CAD, etc. Né? A única coisa que é importante salientar é que nós, na JSL sozinhos, tínhamos menos de 0,7% de market share da logística. Então, a gente vê, os advogados, no nosso ver, praticamente nula a chance, ninguém pode garantir, a chance de qualquer desaprovação do CAD. Pelo contrário, a gente conta com a aprovação mais rápida, ser tão fragmentado esse mercado. Com essas aquisições todas, a gente ainda fica abaixo de 0,9% de market share do mercado brasileiro na logística. Ou seja,
tem um potencial de concentração ainda enorme e a gente conta que isso deve acontecer da TPC e da Rodomeu nos próximos 30 dias, no máximo. É essa a previsibilidade que a gente tem de aprovação no caso. Certo? Lembrando, conforme o Zé disse, que nos nossos números nada tem de TPC e nada tem de Rodomeu. Bom, a gente tem mais uma pergunta através do webcast, que vem do Vitor. Poderiam comentar sobre o custo de combustíveis? Aumentos relevantes acontecem automaticamente nos contratos? É uma pergunta dentro do item combustível. Vitor, vamos lá, o Fernando está falando. A maior parte do nosso contrato, praticamente na sua totalidade, ele tem gatilho do diesel. Ainda mais quando ele passa de 5%, 6% do diesel. Então, te respondendo, tem gatilho sim, existe sempre a negociação, não dá para você impor, mesmo que seja previsto. E com a aberração que está acontecendo nesse aumento de custo, realmente ainda mais evidenciado o aumento. A gente não torce para aumentar, mas felizmente a gente tem uma regra clara de repasse do diesel quase que automático. E outra, só para salientar, que eu acho que é importante, nós temos operações grandes em alguns segmentos que o cliente já nos fornece o diesel. Quando você tem uma operação dedicada 24 horas por dia dentro do cliente, até para evitar essa questão de repasse automático, toda a questão tributária, de bitributação, já há muitos anos a gente opera em vários clientes que ele nos fornece o combustível. Então a gente está isento dessas variações malucas. Então você está isento ou você tem um repasse automático. E lembrando, quer dizer, que a gente não consegue também repassar para o caminhoneiro automático todos os reajustes, tá? Porque tem fluxo, tem contrafluxo. Então, para evitar o repasse em cima do caminhoneiro, a nossa equipe está trabalhando muito forte para que ele ganhe produtividade, tenha mais carga para ir, para voltar. Por isso o aplicativo que está fazendo, por isso que está o sistema. Estamos mudando algum modelo operacional desde a logística para que ele ganhe produtividade, evitando assim ter todo o impacto do diesel. É isso também como a gente tem trabalhado. E o Denis quer complementar aqui, falar mais alguma coisa. Eu vou aproveitar a sua pergunta, Vitor, só para lembrar um pouco de como é que a JCL Logística opera. Aqueles contratos onde a gente tem intensidade na utilização de ativos, né, que pessoal, a gente tem o nome de asset heavy, eles têm uma fórmula paramétrica que visa repassar eventual aumento na estrutura de custo desses contratos de forma a dar a manutenção na margem do contrato ao período médio desses contratos, que aqui no nosso caso são de 5 anos. Então, vamos lembrar que a companhia tem mais de 60 anos, operou usualmente ao longo da sua vida num ambiente inflacionário e não num ambiente de estabilidade. Então, essa é uma tecnologia, é um know-how que está dentro dos contratos da empresa, são contratos esses que dão origem à contrapartida do endividamento, né, esse investimento em ativos. Então, eles têm essa mecânica há muitos anos e a gente opera e cresce, se desenvolve, seja na estabilidade, seja no ambiente inflacionário. Lembrando que, quando estes contratos são precificados, toda vez que você fala do custo de alocação de capital, você está olhando sempre a curva futura de juros. A gente nunca está olhando os juros no dia de hoje, e sim no prazo do contrato. Então, a exemplo do que a gente, por exemplo, usa no dia de hoje, é cerca de 11%. Né? Quanto é que foi que a gente usou em junho de 2020? A gente usou 9,5%. Então, com toda essa volatilidade que vocês observam na taxa de juros, principalmente na expectativa de curto prazo, a companhia tem a disciplina de fazer isso na hora de precificar, olhando o longo prazo, e essa não tem tanta oscilação, só para dar uma tranquilidade aos senhores, lembrando que a gente sempre operou num ambiente muito mais volátil e inflacionário ao longo dos mais de 60 anos de vida da companhia. Novamente, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar *1.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir. Desculpa aí que teve aqui uma informação também que podia ter caído. Quero mais uma vez aí agradecer a participação de todos vocês. Sem fazer similaridade nenhuma, eu só gostaria para fazer um fechamento que todos nós fizéssemos uma reflexão. Eu, quando olho a nossa JSL Logística hoje, eu lembro um pouco, isso me remete ao que era assim há um tempo atrás. Fazia um papel, você olhava de rolo, você tinha umas empresas embaixo, não estava separado de negócio e aquilo ficava por ser entendido. Hoje, a JSL Logística, com o seu foco principal nos seus negócios de logística, é uma empresa totalmente independente, com governança e gestão separada, ela inicia, vocês podem ver o resultado do seu quarto trimestre, ela inicia um novo ciclo, dado no final do ano passado, através de aquisições, de movimentos internos que tragam redução de custo. Você veja a queda do CAPEX líquido no ano de 2020, como foi grande, tendo uma empresa praticamente transformada numa asset light, a sua receita quando você reverte o seu CAPEX, e você não tem as operações totalmente combinadas no quarto trimestre, você ainda está machucado, como o Denis disse, pela indústria automobilística no quarto trimestre e outras indústrias que não tiveram seu retorno, e mesmo assim você vê de uma forma, anualizando o quarto trimestre nosso, onde você chega tanto em EBITDA quanto em lucro, mesmo com esse cenário, sem ter tirado todas as sinergias que tem. E volto a repetir para vocês, a gente tem muita preocupação, muita tristeza por tudo que está acontecendo, mas nós temos empresarialmente uma tranquilidade muito grande pela diversificação do nosso setor de serviço e clientes, e ainda mais com essas aquisições pontuais que a gente tem feito, a sinergia que traz, e algumas delas até um crescimento extremamente importante complementar ao nosso negócio. Então, ainda agora, quer dizer, para finalizar, quero reafirmar que estamos trabalhando e duro, né, todos os dias, de maneira forte, a nossa equipe para a execução do nosso planejamento estratégico, que está assim, buscar cada vez mais as sinergias dentro da companhia com as empresas adquiridas, tem reduções de custo, não só o financeiro, que foi uma redução de custo extremamente significativa, que será acompanhado e visto por vocês ao longo do ano, mas outros custos operacionais também, que é a melhoria da nossa produtividade, trabalhando a área comercial forte com o nosso contrato para trazer mais volume, ser diluído ainda mais o custo, e ainda trabalhando o custo, e dentro do nosso planejamento, trabalhando as aquisições dos M&As em setores e serviços extremamente complementares. É aí que eu quero dizer para vocês que esse é o início desse novo ciclo, que vocês vão ver ao longo deste ano e dos próximos grandes resultados e números, realmente a gente acredita muito, transformacional, não só em tamanho de escala, mas como nas nossas margens e no nosso resultado também. Aproveito aqui para, em nome nosso e de todos os nossos colaboradores, a confiança de todos vocês, de quem entrou na PO, de quem tem acompanhado, e o nosso compromisso de trabalhar duro e de forma forte para buscar cada vez mais melhorias dos nossos resultados. Eu agradeço em nome de nós todos, a mais de 150 participantes que estão entre o webcast e aqui online, a participação e a atenção de todos vocês, e o Guilherme, a nossa área de RI, e eu mesmo estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tenha ficado, para que a gente possa fazer call, e o RI está à disposição de vocês para informar. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela participação, pela confiança, e desejamos a todos vocês muita saúde, muita paz, e que, se Deus quiser, dê tudo certo, e que a gente saia dessa segunda onda mais forte, e com a nossa família unida, e todo mundo mais solidário e fazendo bem para os mais necessitados. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Um grande abraço a todos vocês. A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.